Às vezes a gente precisa fumar um cigarro para lidar com alguns casos, né? 27 de janeiro de 2013, Santa Maria. Os holofotes do Brasil estavam voltados para uma das maiores tragédias da história do país. Foram mais de 240 vidas perdidas. E o clamor por justiça ecoa até hoje. Eu não vou mentir pra vocês. Esse caso me dá angústia só de imaginar o sofrimento das vítimas. Correr eu não consigo mais, né? A última vez que eu corri foi pra tentar me salvar da morte. Meus joelhos começaram a ficar fracos, eu fui perdendo a força. Eu fui me despedindo da minha família, dos meus amigos. E pedindo perdão. O incêndio foi causado por falhas na segurança que poderiam ter sido evitadas. A investigação revelou uma sequência de erros: falta de saída de emergência, superlotação, uso de artefatos inadequados. O inquérito policial é a base de todo o processo penal. Segundo Rafael Alban, é o procedimento que tem como finalidade produzir um mínimo lastro probatório para a instauração de uma ação penal. É nessa fase que as provas são coletadas e que se estabelece um panorama inicial sobre o que aconteceu, quem pode ser responsabilizado e quais leis foram violadas. No caso da Botkiss, a perícia técnica foi crucial para identificar as falhas de segurança e como essas falhas contribuíram para a tragédia. Sem um inquérito robusto, o Ministério Público não teria elementos suficientes para oferecer uma denúncia consistente contra os réus. A denúncia do Ministério Público foi essencial para levar os acusados a julgamento. Ela se fundamentou no dolo eventual, argumentando que os responsáveis assumiram o risco ao ignorar normas básicas de segurança. Essa escolha jurídica não só enquadra os fatos na legislação penal, mas envia uma mensagem de que tragédias evitáveis precisam ser tratadas com seriedade. Bem, desde o início ficou claro que esse caso seria extremamente difícil, já que estamos lidando com um crime que causou comoção nacional e isso influencia diretamente as percepções sobre os réus. Nosso papel como advogado de defesa foi garantir que os direitos dos acusados fossem respeitados, independente da gravidade dos fatos. No Brasil, todo acusado tem o direito a ampla defesa e ao contraditório. Isso é fundamental para um julgamento justo. A principal complexidade do caso foi o dolo eventual. A acusação sustentava que os réus tinham consciência do risco e, ainda assim, agiram de forma negligente. Nós argumentamos que, embora houvesse falhas, não houve intenção ou aceitação consciente do risco de morte. Além disso, questionamos alguns procedimentos durante a fase de instrução, que mais tarde foram determinantes para a anulação das condenações. Este caso nos fez refletir sobre como tragédias de grande repercussão desafiam o equilíbrio entre emoção e justiça. Nossa missão, ao longo do processo, foi preservar a legalidade e garantir que não se ultrapassassem os limites do que o direito permite. Os crimes aqui versados, homicídios e tentativas de homicídio, foram cometidos inequivocamente sob o palio do concurso formal, de modo que se aplica apenas a pena mais grave, com o acréscimo previsto na lei, e aí chego, sem mais delongas, às penas definitivas. Para Elissandro, 22 anos e 6 meses de reclusão. Para Mauro, 19 anos e 6 meses de reclusão. Marcelo e Luciano, 18 anos de reclusão. Analisando o caso como um todo, a gente pode dizer que uma das questões discutidas no caso foi justamente a questão da competência. Mas antes da gente falar da competência em si, a gente precisa falar de jurisdição. Resumidamente falando, o conceito de jurisdição é o poder do Estado de dizer o direito, ou seja, o ius dicere, em latim. O ius dicere, ele resumidamente é a capacidade do juiz em interpretar e aplicar a lei. Nesse sentido, a gente pode conceituar precisamente o que seria a competência, certo? A competência é, resumidamente, aquilo que torna esse dizer o direito como efetivo. Portanto, a gente pode dizer que o juiz de direito, todo e qualquer juiz de direito,
Ele tem a capacidade de dizer o direito, mas nem todo juiz ele é competente, pois o direito ele tem várias matérias e a análise de competência ela é imprescindível para o direito penal para garantir o exercício do devido processo legal. De um ponto de vista particular, ao analisar o caso da Boate Kiss, nós temos que desmembrar as 3 razões para a competência, quais sejam o lugar, a matéria e a pessoa. Quanto ao lugar, o artigo 70 do Código de Processo Penal fala que a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Quando se fala da matéria, percebe-se que, como os réus foram acusados de homicídio via dolo eventual, trata-se, portanto, de um crime doloso contra a vida. Logo, a competência relativa à matéria é do Tribunal do Júri. Está disposto no artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição Federal. Sendo assim, uma vez que o crime se consumou em Santa Maria, ele deveria ter sido julgado lá. Mas sempre existem exceções no direito brasileiro. O nome dessa exceção que incorreu no presente caso se chama desaforamento. O desaforamento ocorre quando a competência em razão do local do julgamento ela é modificada quando se tem em mente alguns fatores, dentre eles o interesse da ordem pública, a dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, a dúvida quanto à segurança pessoal do acusado, entre outros. No caso da Boate Kiss em específico, em virtude da cidade de Santa Maria ser relativamente pequena quando comparada às capitais e visando a imparcialidade dos jurados, entre outros fatores, como citados anteriormente, foi requerido pelo Ministério Público o desaforamento. Nesse sentido, por isso que o julgamento do caso da Boate Kiss ocorreu no Tribunal do Júri da Primeira Vara do Júri da comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Cumpre informar que o desaforamento ele não diz respeito a todo o processo em si, mas exclusivamente no que diz respeito à transferência do julgamento pelo tribunal. Logo, as fases processuais anteriores à pronúncia, elas não são afetadas pelo desaforamento. Em relação à responsabilidade ex delite, um dos elementos centrais no direito penal é o conceito de ex delite, ou seja, aquilo que decorre diretamente de um delito. No caso da Boate Kiss, uma análise ex delite envolve todas as consequências jurídicas, desde a investigação das responsabilidades até a indenização das vítimas. A partir do crime, surgem diferentes responsabilidades. A penal, que busca a proteção dos responsáveis, e a civil, que trata da reparação dos danos sofridos pelas vítimas e suas famílias. Esses aspectos caminham juntos, mas são processados de formas distintas. O caso da Boate Kiss é emblemático nesse sentido, porque ele trouxe à tona tanto a necessidade de um julgamento penal justo, quanto a urgência de uma resposta às demandas civis por peças. Em 2021, os réus foram levados a julgamento no Tribunal do Júri, onde a sociedade participa diretamente das decisões, mas nem todos ficaram satisfeitos com o resultado. Casos como esse geram grandes reflexões. Por exemplo, como o direito processual penal brasileiro pode garantir maior celeridade e eficácia em casos de grande repercussão social e complexidade técnica como o da Boate Kiss, ao mesmo tempo em que assegura o respeito entre os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sem comprometer o julgamento justo dos réus. O Tribunal do Júri é uma das instituições mais importantes do sistema jurídico brasileiro. Composto por um juiz-presidente e 25 jurados, dos quais 7 são sorteados para compor o Conselho de Sentença. Ele é responsável por julgar crimes dolosos contra a vida, ou seja, aqueles em que o agente voluntariamente atenta contra a vida de outrem. No caso da Boate Kiss, a escolha do júri como instância de julgamento reforça o princípio democrático, pois permite que a sociedade participe diretamente da decisão em crimes de grande repercussão. No campo processual, a anulação das condenações, no caso da Boate Kiss, trouxe à tona a questão de como o direito processual penal lida com casos de grande repercussão sem comprometer os princípios constitucionais. O ponto principal em questão aqui é justamente observar a celeridade processual, mas nunca pode ser vista como um fim que justifica atropelar as garantias fundamentais, entende? O desafio é criar justamente técnicas, mecanismos que reduzam a morosidade sem comprometer os direitos dos envolvidos, como, por exemplo, a tecnologia. A tecnologia é um aliado indispensável. Um sistema processual integrado e digital pode reduzir prazos e facilitar a análise técnica.
especialmente em casos complexos como o da Boate Kiss. A digitalização de processos, audiências virtuais e o uso da inteligência artificial podem acelerar etapas como a coleta da análise de provas, por exemplo, sem acabar comprometendo a qualidade das decisões. O tribunal do júri, por outro lado, precisa de jurados mais bem informados. Oferecer treinamento ou materiais explicativos pode evitar que as decisões sejam baseadas apenas na emoção, sabe? A complexidade técnica dos casos, como o da Boate Kiss, pode dificultar a compreensão dos jurados. É lícito postular também que o processo penal brasileiro permite uma série de recursos que muitas vezes atrasam o julgamento. Uma revisão dessas etapas é necessária para equilibrar agilidade e segurança jurídica. Por exemplo, reformar a estrutura recursal e as etapas do processo, para assim evitar atrasos desnecessários. Casos de grande repercussão, como o da Boate Kiss, geram muita pressão social, muita pressão midiática, que podem, de certa forma, acabar influenciando as decisões judiciais. A comoção pública é legítima, mas não pode influenciar as decisões do judiciário. Precisamos de mecanismos que seguem o processo penal da pressão externa, sem ignorar a relevância social desses casos. Nós, especialistas do direito, concordamos que o equilíbrio entre a celeridade, a eficiência, a honra, a dignidade e o respeito às garantias constitucionais é um grande desafio no direito processual penal brasileiro. O caso da Boate Kiss é justamente um marco para repensarmos nosso sistema de justiça e buscarmos soluções que alinhem agilidade e justiça verdadeira. Casos como o da Boate Kiss exigem celeridade e eficácia, mas esses não virão à custa do devido processo legal. O Brasil precisa urgente de reformas processuais que equilibrem a agilidade com a garantia de direitos, como a simplificação de procedimentos sem abrir mão da ampla defesa e do contraditório. Me despeço aqui com muita dor no coração, meus pêsames às vítimas, e gostaria de agradecer à professora de processo penal da Universidade Jorge Amado, Rafaela Alban, pela designação do trabalho, no qual podemos aprender muito sobre mais um caso e suas nuances no direito processual penal.